Olá, pessoal! Estão prontos para mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Thaís e vim aqui para falar mais um pouquinho sobre a multiplicação. Quando a gente tem fileiras, colunas e linhas dos objetos, quando eles estão organizados dessa maneira, a gente pode usar a multiplicação para contá-los. Isso vai nos ajudar bastante. Vocês querem ver como isso é feito? Observem aqui a caixa de bombons. Os bombons estão organizados em 3 linhas de bombons. Tem 2 linhas de bombons que estão sem papel dourado e uma linha com papel dourado, tá? Eles estão organizados na forma de um retângulo. Vocês vejam, ó, temos o mesmo número de linhas aqui e o mesmo número de colunas. Aqui está em destaque que nós temos 5 bombons em cada linha. Será que isso pode nos ajudar na hora de contarmos quantos bombons tem na caixa? Se são 3 linhas de bombons, então a gente pode usar adição. A gente pode fazer 5 mais 5 mais 5. Como a gente já está aprendendo a multiplicação, a gente já sabe que isso também pode ser escrito como uma multiplicação. 3 vezes 5. Seja usando a multiplicação, seja usando a adição, o número de bombons na caixa não vai mudar. O número de bombons é 15, tá? Então, nós sabemos que 5 mais 5 mais 5 são 15, ou 3 vezes 5 são 15. Mas e se você tivesse pensado de outra maneira? Em vez de pensar nas linhas, se tivesse pensado nas colunas, você bateu o olho na caixa e já viu que em cada coluna tem 3 bombons. São 5 colunas e cada uma tem 3 bombons. Será que o número de bombons da caixa vai mudar se você pensar de outro jeito para contar? Vamos ver. Se são 5 colunas e cada coluna tem 3 bombons, eu posso somar 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. 5 vezes. E o total, claro, ninguém comeu bombom, ninguém colocou mais bombom na caixa. O total ainda são 15 bombons. Porque 5 vezes 3 é igual a 15 bombons. Então, a gente notou aqui que 3 vezes 5 deu o mesmo resultado que 5 vezes 3. Será que isso sempre acontece? Será que isso só vale para os números 5 e 3? Não. Isso acontece sempre. Numa multiplicação, não importa qual número que vem antes. A gente pode trocar a ordem dos números e o resultado sempre será o mesmo, tá? A gente escreve essa propriedade, essa característica da multiplicação assim. A ordem dos fatores não altera o produto. Por quê? Cada número que a gente está multiplicando se chama fator. Nessa operação que a gente fez aqui, um fator é o 3 e o outro fator é o 5. Se eu trocar a ordem dos fatores, não adianta, o produto, que é como se chama o resultado, ainda vai ser 15. Então, a ordem dos fatores não muda o resultado de uma multiplicação. Vamos fazer alguns exercícios, então, aplicando o que a gente aprendeu? Vemos aqui que temos 3 pacotes de bolinhas, tá? Então, a primeira pergunta é: quantos pacotes há na imagem? A resposta que nós vamos registrar ali é 3. E depois, quantas bolinhas há em cada pacote? Podemos contar. Os pacotes são iguais. Eu contando de um pacote, eu já sei quanto tem nos outros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantas bolinhas há em cada pacote? Em cada pacote há 10 bolinhas, tá? E agora, se eu quiser saber a quantidade total de bolinhas nessa figura, será que eu preciso contar uma a uma em todos os pacotes ou eu tenho uma outra maneira de fazer esse cálculo? Como podemos representar a quantidade total de bolinhas com uma adição? Será que é possível fazer com uma adição?
Então, vamos tentar fazer usando a adição. Então, eu tenho 3 pacotes. E cada um deles tem 10 bolinhas. Como que a gente pode resolver isso fazendo uma adição? Eu vou fazer 10 mais 10 mais 10. Então, essa é a maneira de representar o total de bolinhas usando uma adição. A pergunta D diz assim: como podemos representar a quantidade total de bolinhas com uma multiplicação? A gente também pode usar, em vez da operação da adição, podemos usar a operação da multiplicação. Na forma de uma multiplicação, nós temos 3 vezes o número 10, porque a gente somou o 10 3 vezes, tá? E daí, qual é a próxima pergunta? A pergunta E diz assim: quantas bolinhas existem ao todo? Veja, tanto fazendo a operação como uma adição como uma multiplicação, o resultado vai ser o mesmo. 10 mais 10 mais 10 é igual a 3 vezes 10, que é igual a 30. Então, a resposta ali da letra E, quantas bolinhas existem ao todo, são 30. Vamos ver o segundo exercício? Observe a sala de aula de Pedro. A sala de aula de Pedro, vocês notaram que foi organizada na forma de um retângulo? Tem linhas e tem colunas, tem filas de alunos e cada fila tem 2 carteiras. Vamos ver as perguntas que são apresentadas aqui. Quantas fileiras de carteiras há na sala? Nós temos 3 fileiras de carteiras, ok? E quantos alunos há em cada fileira? Todas as fileiras têm o mesmo comprimento e cada uma tem 2 alunos. Então, a resposta da letra B é 2 alunos em cada fileira. Como podemos representar a quantidade de alunos com uma adição? Vamos voltar aqui e fazer a mesma coisa que a gente fez com as bolinhas. Nós temos 3 fileiras e cada uma tem 2 alunos. Na forma de uma adição, a gente pode fazer 2 mais 2 mais 2. Vocês aí já devem estar pensando: eu posso fazer isso na forma de uma multiplicação. Como que ficaria essa multiplicação? 3 vezes 2 alunos. E o resultado? Quantos alunos no total tem nessa sala de aula? 6 alunos. A gente pode chegar no resultado tanto fazendo a adição como fazendo a multiplicação. Assim, as respostas dos itens C é: como podemos representar a quantidade de alunos com uma adição? É 2 mais 2 mais 2. Como podemos representar a quantidade de alunos com uma multiplicação? É 3 vezes 2. E quantos alunos existem ao todo? 6 alunos. Tem mais uma coisa que vocês poderiam ter pensado em vez de pensar que nós temos 3 fileiras com 2 alunos em cada fileira, nós podemos pensar em linhas. Eu tenho 2 linhas com 3 alunos em cada. E se eu fizesse a conta desse jeito? Eu tenho 2 linhas
com 3 alunos em cada. Se eu fizesse a conta, seria 3 mais 3. Se eu fizesse por meio de uma multiplicação, eu teria 2 vezes 3 alunos. Será que a resposta iria mudar? Saiu algum aluno da sala? Entrou algum aluno? Não. O número de alunos ainda é 6. Assim, vemos que 3 vezes 2 tem o mesmo resultado de 2 vezes 3. Nessa aula, então, nós vimos que quando nós temos objetos organizados na forma de retângulo, nós podemos fazer a conta da quantidade multiplicando o número de linhas pelo número de colunas. Essa maneira de trabalhar nos mostra que numa multiplicação não importa a ordem em que estão os fatores, o resultado vai ser o mesmo. Nos vemos na próxima aula.